milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Ainda que a figueira não floresça e não veja mais seu fruto, ainda assim eu decido confiar. Ainda que os montes se abalem, eu sei que tenho ouvido e não vou duvidar. Eu não vou. Glória a Deus. Verdade, Senhor, nós te adoramos nesse momento, porque entendemos que a tua presença é santa, poderosa, e ainda que não haja, que a vide não floresça, a nossa esperança está em Cristo Jesus, a esperança que venceu a morte, a esperança que renova a nossa vida, a esperança que nos mostra além daquilo que enxergamos, a esperança que renova em nós o desejo de adorá-lo a cada dia. Que Deus nos dê graça nesse tempo, que o Espírito Santo de Deus passeie em nosso meio, tome cativo a nossa mente e o nosso coração e ministre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias. Pode sentar um pouquinho. Isaías 54, lembra? Eu li ontem. Se você puder chegar um pouquinho para frente, você que está mais ao fundo, até vai ajudar eu te enxergar melhor. É tanta luz aqui na frente, né? Isaías 54, vou ler de 1 a 3. Esse texto nós escolhemos há quase 10 anos atrás, quando nós projetamos construir um novo templo, um templo para a Igreja Presbiteriana do Areião. E ele tem acompanhado o nosso boletim. Se você pegar o boletim, você vai ver que tem mais de 8 anos que esse texto, Isaías 54, 2, está lá na frente, porque nós estávamos profetizando esse momento de estarmos aqui neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Aí vem o texto: alarga o espaço da tua tenda, estende-a o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. O versículo 2, a nossa ideia era essa, há 10 anos atrás, de alargar as estacas que estavam propostas para essa igreja. E Deus nos concedeu esse tempo, mesmo em meio a esse ano tão conturbado, cheio de crise, de problemas, de doença, de perda. Nós cremos na palavra do Senhor, e ela se cumpriu nesse ano, nessa comunidade, e nós louvamos a Deus por isso. Só que esse templo aqui não é nada comparado àquilo que é tão grandioso, que é o nosso castelo forte, não é isso? O nosso castelo forte é maior do que tudo isso. Desde o tempo da Reforma, quando Lutero compôs esse hino, reflete essa crença que temos, que o castelo forte não está aqui estabelecido. Castelo forte é o Senhor. Vamos celebrar a Deus? O hino número 155. Vamos ficar de pé?
Aleluia! Que bênção, né? Pode sentar, queridos. É uma palhinha da Viviane aí, nossa convidada, né? Para estar conosco nesses dias. Ele e o Márcio, né? O Márcio ainda não chegou, tá viajando. O voo dele foi cancelado apenas 2 vezes, tá? Então, vamos continuar orando aí. Ele está no avião, está vindo agora de Brasília para Cuiabá. Então, até a noite, findar da noite, ele vai estar chegando. Amanhã ele vai estar conosco. Mas a Viviane já chegou, né, e vai estar ministrando louvor para nós nessa noite. Vamos ler o texto da palavra de Deus, do Salmo 81, de 1 a 3. A gente tem muita gratidão a Deus, né, por tudo que Deus tem feito a nós nesse tempo. Então nada melhor do que a gente celebrar, cantando, né, com toda a nossa força. Diz assim o Salmo 81: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia. Esse é o dia da nossa festa. Amém. Está escrito aí, amado. Que Deus nos abençoe nesse tempo, onde estamos festejando aquilo que Deus tem conquistado para nós. É um tempo muito abençoado. Eu tenho muita gratidão no meu coração. Falei ontem aqui vários nomes, né? Esqueci de alguns, outros eu vou falar, né? Cada dia aqui dos nossos cultos, nós vamos estar comentando sobre alguns deles, né? É um dos fundadores dessa igreja, o filho dele. Nós estávamos com um problema aqui do lado de fora por causa do poste com a Energisa, e depois ficamos sabendo que o filho do seu Mesquita, que é um dos fundadores aqui da igreja, ele trabalha junto à Energisa, e ele veio aqui prontamente e nos auxiliou, refez todo o projeto. E se você ver, não tem mais poste aqui na nossa frente quando você passar pelo outro lado. Ainda não inauguramos aqui, porque ainda não terminamos, tá, meus amados? Muita coisa ainda tem para fazer. Toda a fachada aqui já adiantou bastante, o forro, né, parte do piso, as cadeiras. Por enquanto ainda estamos provisório, conquistando aos poucos aquilo que Deus tem concedido a nós. E é com muita alegria no nosso coração que a gente está celebrando essa travessia do Mar Vermelho. Ainda não chegamos na Terra Prometida, mas estamos quase lá. E eu quero também agradecer uma pessoa, especialmente no conselho da igreja do Areão, quando nós trouxemos esse projeto. Na realidade, eu, o Joseli e o pastor Jefferson, que saímos olhando e conversando com o dono desse terreno, né, o Anselmo. Ele disse que até estaria aqui hoje, não sei se ele está presente, mas nós também temos gratidão por ele ceder e fazer uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Areão. Está aí, Anselmo? Obrigado, viu, querido? Uma parceria apenas nós pedimos 30 anos. Então, assim, é uma longa parceria. Esperamos em Deus poder adquirir isso aqui, né? Ele falou que tem um compromisso com o pai, né? E nós respeitamos isso. Mas é uma excelente parceria. Obrigado, Anselmo, pela sua disposição no seu coração, aquilo que Deus fez no seu coração de nos ceder esse espaço por esse tempo. E esperamos que até lá a gente esteja mesmo prontamente para adquirir essa área. Amém, igreja? Amém. Muito bem, esse é o desejo do nosso coração, tá? Então tem outra pessoa. Quando nós levamos o contrato no conselho da igreja para discutir, teve uma pessoa que falou assim lá: nem quero discutir, onde é que eu assino? Eu acho que ele está aqui, e eu quero que ele venha aqui à frente. É o tesoureiro da igreja, é um dos presbíteros, Paulo Neves. Ele vai fazer uma oração de gratidão para a gente nesse momento. Então ele foi um impulsionador, né? Faltou essa palavra, ficou difícil. Ele impulsionou a gente ali dentro do conselho, para que motivasse os outros conselheiros a estarem acreditando nisso. E sempre quando eu estou apertado, eu ligo para o Paulo: como é que está a conta aí, Paulo? Aí ele: pela fé, pastor, vamos pela fé.
é um homem de Deus e a gente louva a Deus à sua disposição, viu, meu amado? De ombrar conosco esse projeto. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome, porque o Teu nome está acima de todo e qualquer outro nome. E nós nos reunimos aqui nessa noite para engrandecer Teu nome, para cultuar, para Te exaltar, para declarar em alto e bom som que a nossa esperança é o Senhor, a nossa vida depende do Senhor, e nós queremos expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito para com a nossa vida, o Seu cuidado, ó Deus, a Sua bondade, a Sua graça sobre nós todos os dias. Obrigado por Tua fidelidade. Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis tantas vezes. E nós nos reunimos nessa hora, Senhor, para expressar nossa gratidão por essa vitória, ó Deus, quando nós podemos fazer essa pré-inauguração desse templo. E nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, agradecer a cada um dos irmãos, agradecer a fidelidade do Teu povo, a disposição, ó Deus, para abençoar a igreja financeiramente, em oração. Nos lembramos com gratidão, ó Deus, pelos primeiros irmãos, pastores, liderança, meu Deus, que lançaram a boa semente, gente que orou, gente que clamou, e hoje nós estamos aqui, ó Deus, celebrando esse espaço tão confortável, tão amplo, certamente resultado da oração de muita gente. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa-nos, nos dê um coração disposto, ó Deus, a falar da boa nova da salvação, a preocupar-nos com a expansão do reino, de maneira que as pessoas vão sendo alcançadas pelo evangelho de transformação e possam encher essa igreja para a glória do Teu nome. Então, em nome de Jesus, inclina nosso coração, dá que o Senhor se agrade de nós, ó Deus, para que de fato a bênção do Senhor repouse sobre essa igreja dia a dia. Lembramos com gratidão pelos nossos pastores, pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos, pela liderança, pela turma que se envolve mesmo. Oh Deus, continua renovando e em nome de Jesus inundando de ânimo, oh Deus, para que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ó Deus, e tenhamos um coração disposto, inclinado para ver a glória do Senhor sobre esse lugar. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Que bênção. Temos aqui, ó. Agora passou até o nome direitinho, ó. O seu José Antônio Mesquita, né? O Jairo e a esposa, pastor Jairo, né? E a esposa está aí conosco também. A Tuti, cadê a Tuti? Levanta a mão aí. Tá aí, olha que bênção. Fazia tempo que eu não a via, minha amada. Gente, que coisa maravilhosa. Bom, vai passando o nome aí para os diáconos que eu vou falando aqui, o pessoal, né? Que às vezes estão até em outro lugar. E o nosso primeiro pastor, pastor Dali, né, que está lá nos Estados Unidos, foi o primeiro pastor dessa igreja, eu tenho contato sempre com ele. Amanhã à noite eu vou ler uma cartinha que ele enviou para a igreja, tá? Então a gente vai ler para vocês amanhã à noite uma cartinha que o pastor Dali mandou. Ele está muito feliz também, né? Ele tem apenas 93 anos, apenas, tá? E ainda está firme e apaixonado pelo Senhor Jesus e por esta igreja. Então a gente também está apaixonado por ele, tá? Ele esteve aqui quando essa igreja completou 50 anos e eu fiquei muito encantado com a presença dele, né? Eu acho que a maioria dos irmãos aqui, o senhor Mesquita está aqui, ó, tá vendo? Deus abençoe, viu? Obrigado pelo seu apoio aí, seu cuidado, seu carinho com essa comunidade. E acredito que todos os irmãos, né? Esse aqui é sonho de todos vocês, tá? De todos vocês que fazem parte dessa comunidade. E espero que cumpra-se a profecia do nosso irmão Ramon Diácono, né? Diácono Ramon aqui, que ele falou assim: eu gosto de ver crente na igreja, mas eu prefiro ver não crente. E é isso que eu quero ver. Esse povo aqui, esse lugar cheio de gente não crente, para que possa reconhecer e encontrar com Jesus Cristo, tá? Que você seja esse instrumento lá no seu vizinho, no trabalho, onde você está inserido, né? No seu dia a dia, nos seus relacionamentos.
seja instrumento dessa igreja de bênção na vida de muitos outros. Amém, queridos? Eu quero ler juntos com vocês o Salmo 95, versículo 1. Vai ser projetado aí. E aí a galera aqui vai estar pronta para ministrar louvor para a gente agora. Vamos celebrar juntos, não é isso? E a Viviane vai estar aí animada. Diz que é para você ficar bem no meio aqui, Vivi. Vem aqui, ó, perto de mim então. Vamos tirar até esse púlpito aqui, ó, colocar do lado, para você ficar no meio. Isso aqui é para você ficar bem no meio, né? É isso. O pessoal da mídia, eles ficam mandando recado no meu ponto aqui, ó. Muito bem. Não vai te atrapalhar não, né, Guilherme? Está projetado aí? Vocês estão vendo? Conseguiu? Salmo 95, 1. Beleza? Vamos falar todo mundo junto? Vamos ficar de pé. Eu acho que aí vocês estão... Descansa as cadeiras, solta o diafragma e vamos soltar a voz. Vamos lá? Juntos? Venham. Vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha da nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui, para celebrar a rocha da nossa salvação. Agora sim, graça e paz, igreja. Amém? Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém? Todos aqui lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que nos une, não é verdade? Amém? E eu quero convidar vocês a estarem realmente abrindo o coração de vocês para adorar ao Senhor com toda a sinceridade do mundo, independente de quem esteja aqui na frente. A honra e a glória são todas ao nosso Senhor. Vamos adorar, vamos ficar felizes na presença dEle, porque o Senhor nos amou primeiro e o amor dEle não falha. Amém? Vamos declarar que o amor do Senhor não falha. Amém. E vamos fazer assim com as palmas. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Eu queria ouvir a igreja cantando. Mesmo sem merecer, e o teu amor não falha, porque Ele é o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei, Ele me ama, Ele te ama, e o teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha, pois Ele é o mesmo, hoje e para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho, porque eu sei que me ama.
Cante. Tu fazes, coopere para o meu bem. E tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Deus, não falha. E o teu amor não falha. E o teu amor não falha. Aleluia, o amor do Senhor não falha. A próxima canção que nós iremos cantar, ela diz que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse momento na Bíblia é tão encantador, que todos dizem, que ele era João. Quem que é Jesus? E Pedro, o próprio Jesus diz que não precisou de homem nenhum revelar. O próprio Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha a igreja do Senhor estaria para todos sempre. É sobre essa rocha que essa igreja está alicerçada, sobre a rocha que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és o agitado? Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta? E o teu
Filho do Deus vivo, Senhor. Pai, que nunca nas nossas vidas, Senhor, nos acomodemos, ó Pai, com essa graça que o Senhor nos deu. Que nunca, Pai, jamais, Senhor, falhemos, ó Pai, contigo, de desacreditar que Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és Deus, e que Tu nos amou primeiro, ó Pai, e que Teu amor nos constrange. O Teu amor nos acompanha, Senhor, durante toda a nossa vida, ó Pai, em momentos difíceis, em momentos de deserto, em momentos, ó Pai, tenebrosos. O Teu amor está conosco, nos guiando, ó Pai, nos acompanhando, Senhor. Seja adorado, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, cante, igreja. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. 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 E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. E ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. E ainda que eu não veja, e ainda que eu não sinta, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Oh, e ainda que eu não veja, Deus está trabalhando.
a glória para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória seja dada a ele. Oh Senhor, seja exaltado, Pai. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. Tu és o centro da nossa adoração. Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Cante comigo. Porque dele, para ele, oh, porque dele, por ele, e porque dele, para, somente a ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e cante a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. E a ele a glória pra sempre. Amém. Só a ti, Senhor. A ele a e a ele a glória pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer do nosso Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante comigo. E quão profundas riquezas o saber e o conhecer do nosso Deus, do único Deus, meu Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Só a igreja agora. Só ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez para terminar. Cante, cante.
Somente a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Todo o talento que o Senhor deu a cada um dos seus filhos foi para que eles fizessem, para que isso convergisse para Ti, para que as pessoas olhassem, Pai, para o talento, para todo o dom que o Senhor deu para nós, e que as pessoas vissem o Senhor, porque toda glória seja dada a Ti. Nunca foi sobre nós, Senhor, mas sempre foi sobre Ti. Nunca foi sobre nós, mas sempre foi sobre Ti. Receba toda a glória, Pai. Seja adorado. Nós Te amamos, a Tua igreja Te ama, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção, né? Poder sentar. Que vozeirão, hein, Viviane? Que gostoso poder celebrar juntamente contigo, viu? Prazer mesmo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe ricamente. Amanhã o Márcio está aqui ajudando a gente. E agora os meninos aqui estão me ajudando. Tinha gente dançando ali, viu, Guilherme? Estava feliz da vida. Que bênção. Agradecer aqui ao pastor Valdeci, está aqui conosco. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida e fortaleça também teu ministério. Quero convidar um amigo de longa data, amigo de cafés, amigo de curso, de faculdade, e vocês já conhecem, né? Eu tenho 3 amigos aí, 2 amigos, né? Somos 3, porque contando eu, né? Eu sou amigo de mim mesmo. Então, o pastor Drailton, o pastor Isaías, nós somos um trio aí que nos conhecemos na escola, na UFMT, e ali no curso de filosofia, vemos construindo essa amizade, e é amigo do peito mesmo, coração. Eu convidei ele e falei, eu quero que nesse momento de celebração, de alegria da minha vida e da minha comunidade, eu quero que os meus amigos estejam comigo. E aí ele falou, acho que eu tenho viagem. Eu falei, pode cancelar. E eu falei, eu gostaria que você estivesse lá ministrando a palavra, você e o pastor Drailton. Então, pastor Isaías é pastor da Igreja Batista da Paz, né, ali no Verdão, e hoje tem um ministério muito profícuo, né, já espalhou aí a Igreja Batista em vários bairros da cidade, em outras cidades. Que Deus te dê graça, te abençoe, viu? Eu estava procurando aqui, tá ali, vou te passar, peraí. Vou passar vou orar e vou higienizar e passar para ele, tá bom? Tá vendo o diácono ali. Diz que a mão a gente pode pôr, viu, pastor? A gente está junto sempre, né? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui, entregando a Ti todo louvor, toda a nossa adoração. E o Senhor é digno disso mesmo. Usa o Teu servo com poder e graça, porque o Senhor tem muito mais para nós nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que Ele seja instrumento vivo do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz que é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, repouse sobre todos, amém? Todos bem? Apesar desse momento estranho, né? Vocês sabem que o Ironil estava nos fazendo lembrar que nós estudamos juntos e tínhamos lá um professor chamado José Leite. Ele usava muito essa expressão, estranhamento. Às vezes nós percebemos que estamos vivendo em dias estranhos. Eu cumprimento muitas pessoas por causa do que eu faço, porque pastoreio uma comunidade, e eu nunca sei como cumprimentar as pessoas. Antigamente eu sabia perfeitamente, era simplesmente chegar, dar as mãos e dar um abraço. Agora eu dou a mão, a pessoa me dá o cotovelo, eu dou o cotovelo, a pessoa me dá o pé, eu dou o pé, a pessoa me dá um soquinho, eu dou um soquinho, a pessoa me dá a mão. Eu estou confuso, dias estranhos. Estava lendo esses dias dizendo o seguinte: você que vai fazer a ceia de Natal,
se não tiver lá um Chester, se não tiver lá um peru, se não tiver lá aquilo que você está habituado a degustar na noite de Natal, dê uma olhada ao redor da mesa. Se lá estiverem as pessoas a quem você ama, a quem você quer bem, você é mais do que vitorioso. Quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas partiram para a eternidade por conta desta pandemia, mas o Senhor nos tem sustentado. Estamos aqui para a honra e glória do teu santo e precioso nome. Não é fácil. 56 anos de história não é para qualquer comunidade, não é para qualquer igreja. Eu louvo a Deus e peço aos céus que conserve a comunidade que colocou sob meus cuidados também com tamanha longevidade. 56 anos, você consegue imaginar quantas vidas foram transformadas neste período? Você consegue quantificar quantos pastores passaram por aqui? Quantas vezes a palavra de Deus foi proclamada? Quantas pessoas lá no íntimo da sua alma, na calada do seu coração, tomaram a firme decisão de abandonar uma vida de pecado, abraçar a graça de Cristo Jesus e nunca mais olharam para trás? Vocês sabem que a cidade de Cuiabá não tem ideia, não consegue conceber a mínima ideia do quanto ela deve a esta comunidade. A cidade de Cuiabá deveria estar em festa. Por quê? Como esta igreja, como esta comunidade tem feito diferença no meio desta cidade. Vocês sabem que o mal caminha, avança, propaga, não porque ele é forte, não porque ele é vigoroso. O mal caminha, propaga, porque não poucas vezes o bem recua. Homens de bem cruzam os braços, o que não faz verdade para com esta comunidade. Gente de Deus que tem buscado servir ao Cristo bendito, implantando o seu reino no coração de homens e mulheres. Por isso, eu gostaria de convidar você a que nós tivéssemos uma pequena palavra diante de Deus, apenas e tão somente para que esta palavra possa penetrar profundo em sua alma e coração. Te rendo graças, querido Deus, por estar aqui. Te bendigo, Senhor, por sua bondade e misericórdia. Tu sabes, apenas e tão somente tu sabes das minhas debilidades, das minhas limitações. Tu sabes, ó Deus, dos meus percalços. Somente e tão somente o Senhor sabe que estou neste lugar por tua bondade e por tua misericórdia. Por isso não poderia deixar de tributar a ti honra, glória e louvor, e mais uma vez me permitir, Senhor, cair nas garras da tua graça. Te louvo e bendigo pelo teu grande e poderoso amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém? O tema da meditação desta noite é exatamente este: pequenas sementes, grandes resultados. Você sabe que Jesus contou inúmeras parábolas, e todas estas parábolas que Jesus contou, ou pelo menos em boa parte delas, Jesus quis dizer às pessoas quais são as verdadeiras nuances do reino de Deus. Há muitos ensinamentos de Jesus que nos falam a respeito do reino de Deus. Não poucas vezes esses ensinamentos foram ministrados para que todas as pessoas saibam o que de fato é o reino de Deus. Porque quando nós confundimos o reino de Deus com instituições, com organizações construídas pela vontade humana, nós podemos incorrer no erro de sermos reducionistas, porque o reino de Deus está para muito além. O reino de Deus é muito maior do que qualquer instituição humana. O reino de Deus transcende qualquer organização urdida na mente e no coração dos homens. Por isso Jesus, tantas e tantas vezes, fazendo uso da palavra e do ensino, disse às pessoas e procurou clarificar às pessoas o que é o reino de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque as instituições, não poucas vezes, principalmente as religiosas, elas podem ser aprisionantes. E todas e quaisquer pessoas que se permitam aprisionar por instituições religiosas passam a pensar que a evidência do reino de Deus se dá apenas e tão somente dentro desse âmbito, o que não é verdade. A igreja, como expressão máxima do reino de Deus entre homens e mulheres, ela está espalhada por toda esta cidade. Nós vemos pessoas levando juntamente consigo as nuances do reino de Deus por todos os lugares. A gente na universidade, a gente nos escritórios, a gente nas empresas, a gente trabalhando em todas as áreas dessa sociedade, e ali Deus conta com alguém que é um representante do seu reino. Fariseus, nos dias de Jesus,
Escribas, saduceus, grupos de judeus criaram um sistema religioso muito bem estruturado, tão bem estruturado que passaram a acreditar que esse sistema criado por eles era a expressão mais evidente do reino de Deus. E claro que não era. Quando Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus, você bem sabe ao ler os evangelhos que abriu os olhos de alguns e ao mesmo tempo enfureceu a outros. Enfureceu a quem? A todos aqueles que, aprisionados pelo sistema, acreditavam que apenas e tão somente dentro desses sistemas religiosos era que se poderia ser ou estar inserido dentro do que nós conhecemos como reino de Deus. Fariseus. Os fariseus, por exemplo, eram extremamente legalistas, muito apegados às minúcias da lei. Não é que Jesus desprezasse a lei, pelo contrário, Jesus amava a lei, Jesus cumpria a lei, mas nem por isso era legalista. Jesus curou no sábado, Jesus permitiu inclusive que os seus discípulos colhessem espigas para mitigar a fome, e mais, fez uma declaração contundente dizendo que o sábado havia sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Quantas e quantas foram as vezes que nós lemos e como que se estivéssemos ouvindo Jesus a dizer: vocês aprenderam desta maneira, na lei está escrito desta forma, e esta é a interpretação que vocês aprenderam até este momento. Eu, porém, vos digo. Isso causava grande admiração nas pessoas, mas enfureciam os senhores da religião. Um outro grupo, por exemplo, os saduceus, muito apegados aos ritos, muito apegados ao templo, à estrutura. Aí você diz: pastor, e Jesus não amava o templo? Jesus não respeitava o templo? Pelo contrário, Jesus amava o templo, Jesus respeitava o templo, tanto é que expulsou de lá os vendilhões, tanto é que fez aquela declaração contundente, dizendo que os senhores da religião haviam transformado aquele lugar num covil de ladrões, quando na verdade aquele lugar deveria ser conhecido como casa de oração para todos os povos. Mas nem por isso Jesus se curvou ao templo. Foi Jesus que, numa conversa em João no capítulo 4 com uma mulher samaritana, disse: ora, o verdadeiro lugar que Deus habita não é no templo que está lá em Jerusalém, nem no que está aqui no Monte Gerizim. O verdadeiro templo onde Deus habita é aquele que está nas encostas da alma, do coração. É aqueles que Deus olha para dentro, se muda para dentro dele e faz dele a sua morada. Paulo entendeu isso com tamanha perfeição que diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim, habita em você, e Deus habita nesta comunidade há mais de 50 anos. Louvado seja o seu precioso nome. Vejam, há outros grupos, por exemplo, os essênios, como se fossem monges, poderíamos assim compará-los, monges sectários, monges isolacionistas, monges que viam na sociedade uma pecaminosidade tão grande que se isolavam, iam para os lugares desérticos, e nessas comunidades a tônica era a oração e o jejum. E Jesus não orava e não jejuava? Como? Jesus inicia o seu ministério com jejum, Jesus inicia o seu ministério com oração. Quantas e quantas são as vezes que nós o vemos andando na solitude pelas montanhas, investindo nessa insubstituível comunhão com o Pai, mas nem por isso se isolava. Pelo contrário, Jesus gostava da companhia das pessoas. Quantas foram as vezes que nós o flagramos, se assim podemos dizer, sentado à mesa, numa festa, tanto que foi acusado de ser comilão injustamente e de ser beberrão. Então vejam, todas essas instituições religiosas, em nenhuma delas Jesus se encaixou. Talvez seja esta a razão pela qual todas se reuniram para matá-lo. Mas Jesus também não se encaixava nos braços da morte. Jesus também não cabia dentro de um túmulo. É por isso que ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitado, garantiu a mim e a você a liberdade de podermos viver para Deus. É porque Jesus ressuscitou que você e eu não precisamos nos permitir circunscrever, nos colocar em nenhum sítio religioso que nos impeça de sermos tudo aquilo que Deus planejou para que nós o fôssemos. E eu louvo a Deus, porque mesmo depois da morte,
Esta morte não foi palavra última. Ao terceiro dia ressuscitou e faz em mim, em você, em todos nós, morada para a honra e glória do Deus santo e precioso nome. É por isso que nenhum de nós devemos nos deixar aprisionar. Amados, 56 anos não são 56 dias. Esta já é uma igreja experiente. Esta é uma igreja que já tem não apenas uma nuance, mas já tem com clareza na alma e no coração o que significa fazer parte do reino de Deus. Todos nós já sabemos, fazer parte do reino de Deus é muito mais do que pura e simplesmente preencher uma ficha membresia. É muito mais do que participar pura e simplesmente da ceia do Senhor, talvez uma vez por mês. Aí você me diz, estas coisas não têm importância? Claro que tem importância, mas não são elas condições sine qua non para que alguém faça parte do reino de Deus. O que é fazer parte do reino de Deus? Eu gostaria de ler uma parábola juntamente com você. E depois de ler esta parábola, talvez a gente consiga explicar ainda melhor, ou perceber ainda melhor, ou auxiliados pelo Espírito Santo, compreender de maneira ainda mais acertada o que vem a ser o reino de Deus. Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 34. Se você quiser acompanhar na tela, começo a ler da seguinte maneira: novamente ele disse, ele quem? Jesus, o Senhor. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Esta é uma das diversas parábolas que nos mostram o que verdadeiramente significa fazer parte do reino de Deus. Parece-me a princípio, se nós pudéssemos sintetizar, que fazer parte do reino de Deus é pensar como Deus quer que a gente pense, é agir como Deus quer que a gente haja, é ter atitudes que sabemos que Deus quer que nós as tenhamos, é expressar com clareza: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando nós olhamos para um texto como este, é preciso olhar para ele buscando extrair dele verdades que possam ser aplicadas na nossa vida. Se não, vejamos, eu gostaria que você anotasse, se puder, o nosso primeiro ponto. Medidas, vejam como o reino de Deus tem nuances interessantíssimas. Primeiro, as medidas que Deus usa, nós percebemos isso no texto, são diferentes das medidas que nós usamos. A maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus ver as coisas, a maneira de Deus agir é diferente da maneira como homens naturais trabalham, agem e veem a vida. Algo que pode parecer insignificante a princípio aos olhos de Deus pode ter um valor incomensurável. Algo que aos olhos naturais pode ser de pouco valor, aos olhos de Deus pode ter um valor incalculável. Claro que pode. Quando um escultor toma a decisão de esculpir uma bela imagem, ele olha para um bloco de pedra, ele vê mais do que superfície irregular. Ele olha para aquele bloco de pedra e já começa a ver no que ele é capaz de transformá-la. Ele sabe que vai ter que tirar daquele bloco de pedra tudo aquilo que não condiz com o seu plano, mas ele tem um plano em mente, ele tem algo em seu coração. Não é assim quando Deus olha para mim, não é assim quando Deus olha para você. Deus olha para a minha vida e não enxerga o que eu sou agora, ele enxerga o potencial que eu tenho. Potencial esse que só virá à tona se houver uma ação do Espírito Santo na minha vida, se houver uma ação do Espírito Santo na sua vida. Paulo nos diz, ao escrever aos Romanos no capítulo 8, que Deus tem um plano para a nossa vida. E qual é este plano? Que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então Deus começa a olhar para mim,
Deus começa a olhar para você e vai percebendo o que há em mim, em você, que não se parece com Cristo Jesus. E através de uma ação do Espírito Santo de Deus, vai tirando, vai desbastando. Todos nós que aqui estamos poderíamos dizer em alto bom som: eu não sou mais o que eu era, não sou o que ainda almejo ser, ou que Deus almeja para mim, mas eu também sei que este mesmo Deus que começou a boa obra é o Deus que vai levá-la até aquele glorioso dia. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, o Senhor está ministrando sobre nós. Não é assim? Quando o Senhor se depara com aquela criatura outrora pecadora, caída, deformada, aquela imagem de Deus sublimada, distorcida, Ele vem e tira através da obra do Espírito Santo e vai nos transformando dia após dia à semelhança de Cristo Jesus. Exemplos na Bíblia estão os mais diversos. Num determinado momento, nós olhamos ao ler as Escrituras e vemos um rapaz trapaceiro, mentiroso, um rapaz enganador, mas Deus olhava para ele, para o mesmo rapaz, e dizia: não, aí há um potencial de príncipe, aí há um homem que poderá dar nome a uma nação, aí está um dos patriarcas, e mudou o seu nome de Jacó para Israel. Numa outra oportunidade, Deus passando por uma cidade chamada Jericó, uma cidade corrupta, e vê lá, rodando bolsas nas avenidas, se assim podemos dizer, daquela cidade tão bem estruturada. Nós, olhando para ela, poderíamos ver apenas e tão somente alguém que se valia do corpo para então ganhar um pouco de dinheiro, mas Deus, olhando para a mesma pessoa, via algo a mais, via nela capacidade de ter no seu ventre a geração de um precursor do Salvador da humanidade. Que Deus maravilhoso, que Deus que olha para nós com outros olhos. Jesus vai passando na cidade de Cafarnaum e encontra numa coletoria alguém odiado, alguém para quem todos viravam as costas. Jesus, ao invés de virar-lhe as costas, julgando apenas e tão somente pelo que fazia como um publicano, chamou, porque viu nele o potencial para ser um dos seus 12 apóstolos. Que Deus maravilhoso! Que visão é esta? Vejam, às vezes tem coisas que nós enxergamos e damos muito pouco valor, é muito pequenininho, é insignificante, mas quando colocado nas mãos certas, pode se transformar numa árvore frondosa, pode se transformar num arbusto maravilhoso, pode se transformar numa grande bênção. A semente é pequena, mas os resultados podem ser diversos. Caminho de Damasco é um homem truculento, é um homem que apoia a matança de cristãos, mas Deus olha para este mesmo homem radical, esse mesmo homem cheio de religiosidade, e enxerga nele o maior pregador de todos os tempos. Que Deus maravilhoso! Não é assim que Deus tem olhado para a sua vida? Não é assim que Deus tem olhado para esta comunidade? Não é assim que Deus tem olhado para nós? Para além do que nós somos, para aquilo que Ele pode fazer em mim, e acima de tudo, aquilo que Ele pode fazer também através de mim. Amados, quando nós servimos a Deus, a gente não tem essa sensação de perda. Nós sabemos que tudo colocado nas mãos do Senhor é o melhor lugar a que todas as coisas devem permanecer e ficar. Uma outra coisa: se as medidas que Deus usa são diferentes das nossas, olhando para esse texto, a gente percebe com clareza que a segunda coisa que podemos aprender aqui é que a obra pertence unicamente ao Senhor. A obra pertence a Deus. Eu louvo a Deus pelos nomes citados aqui nesta noite. É uma maneira de honrá-los, é uma maneira de reconhecer o que estas pessoas fizeram por esta comunidade, é uma maneira de relembrar. E penso eu que um dos piores defeitos que alguém pode envergar é a ingratidão. É você ter tido a graça de ter uma mão estendida e se esquecer que uma mão um dia foi estendida em sua direção. Mas nós não podemos nos esquecer jamais que todas as mãos estendidas, catapultando-as, impulsionando-as, incentivando-as, quem estava delas se valendo era a poderosa mão do Senhor. Era Deus trabalhando, era Deus ministrando. O grão de mostarda, é Deus quem faz crescer, é Deus quem faz transformar. No livro de Atos dos Apóstolos, essa frase é repetida: uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é Deus. O máximo que nós podemos fazer é plantar, às vezes sementes pequenininhas, aparentemente insignificantes, mas plantada na hora certa, da maneira correta, regada com oração, com graça de Deus e amor, o bom Deus se encarregará de fazê-la crescer para a glória e honra do seu santo e precioso nome. Quando
Jesus vai contar uma outra parábola fazendo referência, paralela a esta, fazendo referência do fermento quando é colocado na massa. Veja, você que é dona de casa sabe bem disso. Uma vez que a massa foi levedada, você não precisa ficar torcendo para que a massa suba, você não precisa ficar olhando para que a massa suba, ela subirá naturalmente. É uma ação interna do fermento. Assim também, quando nós plantamos essa pequena semente do Evangelho, Deus se encarrega de fazê-la crescer. Prova disso é você que está aqui. Prova disso somos nós que estamos aqui nesta noite, que fomos levedados pela palavra de Deus, que fomos agraciados por seu grande e maravilhoso amor. O Evangelho nunca nos convocou a convertermos ninguém. Aliás, quem o pode fazer? Ninguém o pode fazer. O Evangelho, ele cresce por si só. O que é que nos cabe? Plantarmos, regarmos e deixarmos que Deus faça a sua obra. Quarto século. Homens que estavam em meio às cidades mais populosas, julgavam que estavam num lugar de grande pecaminosidade e aquilo os atrapalhava a servirem a Deus. São chamados de pais do deserto, porque deixaram as comunidades e foram para os desertos, porque eles queriam se encontrar com Deus, eles queriam ter uma comunhão mais profunda com Deus. E quando eu disser deserto, não pense necessariamente em deserto de areia, arenoso, mas deserto, lugares inóspitos, onde não havia comunicação com outros seres humanos. E esses homens chamados pais do deserto, muitos deles enlouqueceram. A solidão não é para qualquer pessoa, nem todos suportam o peso da solidão. Alguns deles realmente se encontraram com Deus de uma maneira única. E foram estes homens que cunharam dois conceitos: apofático e catafático. Catafático, a igreja presbiteriana talvez saiba muito bem o que é. A palavra catafático é de onde vem a expressão catequese, catecúmenos. É quando você consegue produzir um enunciado e esse enunciado pode ser repetido. Essa é a linguagem científica. Esse é aquele aprendizado que alguém fez experimentos, chegou a uma conclusão e ele é capaz de passar essa experiência a outros que possam não apenas reproduzir, mas passar a outros. Catequese, catecúmenos, doutrina. A igreja presbiteriana tem doutrina, régua de medir, que todos conhecem, todos sabem, todos podem dela se apoderar e ela entender. Mas há uma outra nuance, chamada de apofático. Apofático é uma palavra um pouco mais difícil de exemplificar, mas faz mais referência negativa. Apofático é quando as nossas palavras não conseguem delinear um determinado conceito a contento. Nossas palavras são pobres. Quantas e quantas são as vezes você tem desejo de dizer uma coisa para a pessoa e as palavras não alcançam? Você está no aeroporto, uma pessoa que você ama muito, que você quer muito bem, chegou e você abraça, se lança aos braços e começa a chorar. E eu chego a você e digo assim: por que você chora? E você diz assim: porque eu estou muito alegre, muito feliz. E eu pergunto a você: é a mesma felicidade, a mesma alegria de quando o seu time faz um gol? Você diz: não, é muito mais. E eu digo: mas quando você está no campo de futebol, você não diz também que está feliz e alegre quando seu time está ganhando? E aí você diz assim: então é mais do que alegria, é mais do que felicidade. É essa busca que a gente tem de uma expressão que a gente não alcança. Quando a gente olha para a igreja de Jesus, multifacetada, a gente percebe que Deus usa cada comunidade à sua maneira. Deus tem um jeito de usar a sua maneira, de fazê-la crescer à sua maneira. O modo como o Espírito Santo age neste lugar é diferente do modo como o Espírito Santo age em outros lugares. O que não se pode negar é que é o Espírito Santo agindo. Quando nós pensamos, por exemplo, numa igreja como a Assembleia de Deus, vocês acham que aquela é uma comunidade cujas nuances está mais para o lado catafático ou apofático? Muito mais apofático.
Você chega para um dos nossos irmãos assembleanos e diz assim: como é que foi o culto? E ele diz assim: poderoso, maravilhoso, foi uma coisa intensa, a glória de Deus esteve naquele lugar. E você pergunta para ele assim: e qual foi a palavra? Ele diz assim: a palavra eu não me lembro muito bem, mas o poder foi maravilhoso. Por quê? Porque as nuances, o modo como ele lida, a sua espiritualidade está muito mais voltada para as emoções do que para a racionalidade. Mas não quer dizer que não tenha catafático. Tanto é que tem doutrina. É preciso ter doutrina para poder se converter. É preciso ter doutrina. Não é isso que está em Atos capítulo 8? Entendes tu o que lês? É preciso que haja entendimento. Então, embora o carro-chefe seja apofático, lá tem muito de catafático. E a igreja presbiteriana? Aqui no Areião, quando vocês olham para si, como é que Deus os faz crescer? Qual é a maneira como Deus os faz crescer? Qual é a levedura que Deus tem colocado dentro de vocês? Muito mais catafática do que apofática. Muito mais raciocínio, muito mais cérebro, não no sentido assim de razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é claro entre vocês. E aí eu pergunto: e não tem nada de apofático? Claro que tem. Como é que eu sei que tem apofático? Porque quando a salvação se manifesta, a gente não consegue explicar. A gente não consegue dizer por qual caminho o Espírito Santo encontrou o coração de alguém. A gente não consegue explicar como é que pode alguém que nós, olhando para ele, diríamos: essa pessoa jamais se converterá. E Deus, por sua bondade e misericórdia, vai fazendo aquele fermento levedado pela palavra crescer no coração daquela pessoa. E quando a gente menos espera, está lá convertido, amando a Jesus, trabalhando em prol do reino de Deus e fazendo com que o seu reino se expanda cada vez mais. Apofático. Que Deus poderoso é esse, que Deus maravilhoso é esse, que age das mais diversas maneiras, visto que a graça de Deus é multifacetada. A igreja presbiteriana do Areião tem uma capacidade de espelhar a Deus que a igreja batista da paz jamais chegaria nem perto. É o modo como Deus se espelha através de vocês. Mas existem outras igrejas que espelham a Deus de maneiras diferentes da que vocês espelham. Por isso nós somos igreja. Por isso nós andamos juntos, por isso nós tomamos café juntos, por isso nós nos admoestamos. Por quê? Porque quando eu estou com Ele, eu aprendo mais de Deus, eu conheço mais de Deus, e a graça de Deus derramada sobre Ele começa a levedar a minha alma e o meu coração, e eu louvo a Deus e engrandeço o seu santo e precioso nome. Por quê? Porque a obra pertence a Deus. Deus é o dono, Deus sabe como fazer. A gente olha e diz assim, aquele irmão, muitas vezes chega na igreja, que a gente fala: aí está alguém que toda a incapacidade do mundo encarnou nele. Mas Deus vai agindo, vai movendo, e de repente ele demonstra um ministério fabuloso, um ministério agraciado pela mão de Deus, e a gente diz assim: toda honra, toda glória ao nosso Senhor, que é capaz de levantar do monturo o desconhecido, que é capaz de tirar de trás das malhadas e fazer dele um rei entre os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, o que é que importa? No fundo, o que é que importa? Qual é o crescimento no qual Deus se interessa? É o crescimento interior. Claro, queridos, claro que nós valorizamos o crescimento numérico, claro, mas para Deus, a pouca quantidade não quer dizer muita coisa. Eu pergunto para você: o que são 5 pães e 2 peixes? Para mim, talvez para minha família, alguma coisa, e para alimentar uma multidão, absolutamente nada. Mas e nas mãos de Jesus? O pouco se transforma em muito. As quantidades, pense nas quantidades. O que significa um punhado de farinha e um restolho de azeite no fundo de uma botija? Para uma mulher que está que está prestes a morrer de fome, para ela absolutamente nada. Mas nas mãos de Deus, é o sustento de uma família num período longo de sequidão, de angústia.
Por quê? Porque está nas mãos certas, porque está colocado nas mãos corretas, e nós louvamos a Deus quando colocamos nas mãos corretas. Talvez você olhe para a sua própria vida e pense assim: eu tenho tão pouco talento, tão pouca habilidade, meus limites são tão grandes. Deixa eu dizer uma coisa para sossegar a sua alma e o seu coração: a obra é de Deus. Se você colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor, você se surpreenderá com o que Deus é capaz de fazer com aquilo que você julga pouco. Quantas e quantas são as vezes? Todos os anos eu volto para minha cidade natal, chamada Barra Bonita, no interior de São Paulo. Se você não conhece Barra Bonita, no interior de São Paulo, eu lamento. Você pode conhecer Paris, não resolve nada. Você pode conhecer Londres, né? Se você não conhece Barra Bonita, no interior de São Paulo, você não conhece o mundo. Barra Bonita, no interior de São Paulo, eu me lembro quando era bem pequenininho, que minha mãe dizia assim: Isaías, vá no mercado e compre 1 quilo de carne e tal. Me lembro como se fosse hoje. Eu pegava uma caderneta, na época nós falávamos caderneta, que tinha aquele arame espiral, e eu com a pontinha dos pés levantava, colocava a caderneta em cima do balcão de mármore e dizia para o açougueiro: seu Queto, minha mãe pediu tal carne. Ele o fazia, ok. Agora, há pouco tempo atrás, me deu saudade de comer da linguiça que aquele açougue vendia, e eu fui lá. Que surpresa minha! Quando eu cheguei, parece que o açougue era menor. A balança era a mesma, o açougueiro era o mesmo, o balcão era o mesmo, mas eu estranhei, porque ao me aproximar do balcão, eu não precisava levantar os pés mais, o balcão dava na minha cintura. E foi aí que eu pensei da seguinte maneira: tudo ao meu redor continuava sendo o que sempre fora, mas como eu tinha mudado, como eu tinha crescido. Quando eu olho para esta comunidade, e eu já os acompanho há alguns anos, talvez vocês não se percebam, mas como vocês têm mudado, como vocês têm crescido. E isto é o que importa para Deus, esse crescimento em maturidade. Uma igreja chamada a crescer mais do que em número. Claro que em número é importante, mas o que Deus realmente quer é que nós sejamos cristãos maduros. O propósito de Jesus para a sua igreja é que ela cresça em maturidade com gente que foi levedado pela levedura da palavra de Deus. Nós precisamos de gente com fé madura. Vejam, o problema da igreja de Corinto, por exemplo, não é que havia entre os irmãos muito litígio, não é que havia um rapaz lá que estava tendo uma atitude que não deveria ter justamente com a sua madrasta, não é porque eles não criam na ressurreição, não. Paulo detecta o problema daquela comunidade já no início da sua carta: eu vos escrevo como quem escreve a crianças espirituais, eu vos falo como quem fala a pessoas imaturas. Vejam, desde aqueles dias, o desejo do coração de Deus é que nós nos assemelhemos mais aos bereanos do que os de Tessalônica, que nós sejamos nobres, que haja em nós nobreza. E de onde vem essa nobreza? Do amor pela palavra de Deus. De onde vem essa nobreza? Do amor pelo reino de Deus. De onde vem essa nobreza? Desta conversão provocada pelo Espírito Santo em cada um de nós. Vocês bem sabem, nós que aqui estamos deveríamos repetir todos os dias: somos e precisamos continuar sendo convertidos em pelo menos 3 áreas. Nós fomos convertidos dos falsos para o único e verdadeiro Deus. Nós fomos convertidos do nosso egoísmo para o senhorio de Cristo Jesus. Mas nós também fomos convertidos a uma causa, a causa do nosso Mestre. E nós estamos aqui inseridos, embutidos, imbuídos de trabalharmos para que esta causa cresça, porque esta causa não é minha, não é sua. Eu estava ouvindo aqui alguém dizer que ali está um dos membros fundadores, ouvindo falar do pastor que passou aqui, que está com 93 anos de idade. Vocês acham que o pastor Eronilton vai ficar para semente? Claro que não. Mais cedo ou mais tarde também termina passando o bastão para uma outra pessoa. Nós passaremos para a próxima geração, mas passaremos em pé,
Passaremos com convicção, lembrando-nos que combatemos um excelente combate, não perdemos a fé nem negociamos os princípios e os valores do reino de Deus. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de pedir a Deus por você, mas antes que eu faça, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você deve ter acompanhado, certamente alguém que você conhece contraiu o vírus da Covid-19. Um dos sintomas mais comuns é as pessoas dizerem: meu pulmão foi infectado 25%, meu pulmão foi infectado 50%. Você sabe que os pulmões são órgãos vitais. Eu vou lhe fazer uma pergunta: quanto do reino de Deus tem contagiado a sua vida? Quanto dos valores e princípios do reino de Deus tem contagiado o seu sistema respiratório espiritual? Você respira o reino de Deus, você pensa no reino de Deus, você trabalha, e ao trabalhar você faz de tudo para que o reino de Deus expanda. Eu estava exultante de alegria quando eu ouvi o texto: estenda as suas tendas, puxe com muita força as suas cordas e bata as estacas com firmeza no chão. Esse é o desejo da minha alma, para que os meus irmãos desta comunidade possam caminhar diante de Deus com cabeça erguida, sabendo que o bom Deus que começou é o bom Deus que dá andamento e nos levará a todos até aquele glorioso dia. Amém? Amém, queridos? Feche os seus olhos onde quer que você esteja, por favor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te rendemos graças, meu Deus. Te bendizemos, ó Senhor, por conta de tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos coloca no prumo. A tua palavra desconstrói em nós tudo aquilo que não foi construído por tua voz. A tua palavra, Senhor, tem esse poder de nos colocar, ó Deus, no lugar que o Senhor preparou para que nós ali vivêssemos e frutificássemos. Obrigado. 56 anos não são 56 meses, não são 56 dias. Quantas lágrimas já molharam este chão? Te louvo, ó Deus, por esta igreja. Que as portas abertas da Igreja Presbiteriana do Areião possam ser mais do que portas abertas de uma igreja presbiteriana. Possam ser sempre, como até aqui o tem sido, portas abertas do reino de Deus. E que muitos possam por ela passar e serem abraçados por tua graça. Te louvamos, te bendizemos. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Fortalece-os e guarda-os segundo a imensidão da sua bondade. A obra é tua, Senhor, e o Senhor sabe como agir. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. E todos a uma só voz digamos: que Deus abençoe a todos e Deus os guarde em nome de Jesus. Amém. Colocar de pé, louvar o Senhor. Abra a tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,
alívio. Isso, não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Esse é o nosso Deus. Vamos louvá-lo. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Amém. Noite boa, né? Maravilhosa. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por esse tempo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus projetos e os seus sonhos, sobre a sua casa e a sua família hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Eles querem fazer o amém também. Vamos lá então. Deus te abençoe. Até amanhã estaremos juntos aqui. Obrigado, pastor Isaías. Deus te abençoe ricamente, viu? Sua vida, sua casa e seu ministério. A vocês que estão aqui conosco, um grande abraço. Os nossos irmãos em Cristo aí que estão nos visitando, aqueles que nos abençoaram tanto nesses dias. Amanhã continuamos a nossa festa. Um grande abraço no seu coração.